Muito bem, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Inicialmente, quero cumprimentar a todos que nos acompanham, nobres colegas deputados, deputado Fabiano da Luz, deputado Maurício Peixe, deputado Camilo Martins. Temos também na nossa comissão o deputado Altair Silva, deputado Maurício Scurlac e deputado Sérgio Guimarães. Inicialmente, dando continuidade, dando boas-vindas, já coloco em discussão e votação a ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da 3ª sessão legislativa, o qual foi encaminhado com antecipação aos gabinetes dos nobres colegas deputados. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Temos a discussão e votação de parecer de um projeto de minha relatoria, o projeto PL de número 0661/2025, de autoria do deputado Oscar Gutz, que denomina a rodovia deputado Gervásio José Maciel, o trecho da SC 281 entre Ituporanga e Atalanta, prestando justa homenagem a uma das personalidades mais relevantes do Alto Vale do Itajaí e de Santa Catarina. Gervásio Maciel exerceu mandatos como deputado estadual e prefeito de Ituporanga, além de ter sido presidente da AMAV e da FECAM, deixando um legado de compromisso com o desenvolvimento regional e fortalecimento do municipalismo. Diante da relevância da homenagem e da conformidade da proposta com a legislação vigente, o voto é no mérito pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, agora passamos à participação do senhor Dagnor Roberto Schneider, presidente da FETRANSESC, o qual convidamos para fazer parte da mesa ou do púlpito, como queira. Atendendo, então, ao requerimento de número 124/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe, para tratar de assuntos relacionados à BR-101, trecho norte, e estudo detalhado da entidade sobre a malha viária catarinense. Então, fica à disposição o senhor Dagnor Roberto Schneider, ele que é presidente da FETRANSESC. Bom dia a todos. Cumprimento especial ao deputado Volney, presidente da Comissão de Transporte e Infraestrutura. Cumprimento especial também ao deputado Maurício Peixe, pelo apoio, pela indicação também. Os demais membros que compõem a mesa. É uma honra poder estar aqui nesse momento e falar sobre um problema, ou sobre um tema que nos preocupa sobremaneira. Primeiramente, por conta de que a atividade de transporte de cargas desenvolve sua atividade econômica sobre rodovias. E quando a gente fala de Santa Catarina é um estado diferenciado pelo seu índice de desenvolvimento humano, pela sua diversidade cultural, pela característica das empresas que compõem o setor produtivo em nosso estado, pelo dinamismo da sua economia. Realmente é um estado que ele inveja muitos estados brasileiros. Os pilares estruturantes das atividades em Santa Catarina, da gestão pública, Santa Catarina é referência na grande maioria deles. Quando a gente fala de saúde, educação, portos, aeroportos, segurança pública, o estado é uma referência. Existe espaço para melhoria? Com certeza sim. Mas quando a gente fala de infraestrutura rodoviária,
infelizmente, o nosso estado deixa muito a desejar. Nós falamos um estado que tem a menor malha rodoviária pavimentada do Brasil. Nós falamos de um estado que tem uma das maiores densidades de frota por cada quilômetro pavimentado. Apenas citando como referência o estado vizinho do Paraná, nós temos na ordem de 420 veículos para cada quilômetro pavimentado, enquanto Santa Catarina tem mais de 900 veículos para cada quilômetro pavimentado. E aí, muitas vezes, a gente entende por que nós temos um congestionamento no nível que nós temos, por que nós temos um alto índice de acidentes e essa realidade que nós vivenciamos. Aqui um reconhecimento ao governador e ao governo do estado de Santa Catarina pelo projeto denominado Estrada Boa. Infelizmente, quando o governo assumiu essa gestão, 97% das rodovias estaduais do nosso estado estavam numa situação, pela pesquisa da CNT à época, regular, ruim ou péssima. Essa era a realidade da malha rodoviária. A consciência e o entendimento de que Santa Catarina merece transitar, o catarinense merece transitar em estrada boa, me parece que foi isso que originou o projeto que contempla a recuperação da malha rodoviária estadual. Infelizmente, quando a gente fala e olha para a malha rodoviária federal, não é a mesma percepção que a gente tem. Nós tivemos a oportunidade de poder acompanhar a bancada federal em duas oportunidades, junto ao Ministério dos Transportes, onde nós ouvimos do ministro Renan Filho a indicação de que Santa Catarina receberia, em 2025, o mesmo nível de investimento nas rodovias federais de 2023 e 2024. E o que a gente percebe é que isso não vai acontecer. Nós estamos imaginando, se tudo correr bem, talvez alguma coisa na ordem de 600 a 700 milhões de reais. Mas o que mais nos preocupa agora é que a Peloa, que está indicando os recursos para o DENIT para 2026, está na ordem de 506 milhões de reais. Ou seja, é muito aquém daquilo que Santa Catarina precisa para tocar os investimentos na ampliação da nossa malha, BR-280, 470, a recuperação da malha federal, que cada vez mais vem decaindo também em termos de manutenção, mas o foco que nos traz aqui, principalmente, que é a recomendação para hoje, ela nos remete à questão de uma situação regional, mas que ela não é regional. Ela é catarinense, inclusive é nacional. Por que eu falo que ela é nacional? Quando a gente fala da BR-101 Norte, é um dos grandes gargalos de Santa Catarina, inclusive para o Brasil. Eu tive a oportunidade de participar ontem de uma audiência pública chamada pelo deputado Fernando Marangoni, que não é de Santa Catarina, o deputado de São Paulo, para falar do quê? BR-101 Norte de Santa Catarina, com a participação da NTT e de outras lideranças do TCU, para poder debater a realidade que envolve a concessão e a otimização do contrato da BR-101 Norte. E aí nós vamos, com a permissão, falar um pouquinho sobre a dura realidade que nós vivenciamos na BR-101 Norte e o porquê é que nós temos a situação de colapso. Ela não é obra do acaso. Eu falo que essa situação ela tem nome e tem sobrenome. E tem a omissão também nossa, me incluo nesse contexto. E o que nós vimos hoje são diariamente notícias que envolvem a BR-101 Trecho Norte, falando de ocorrências que remetem a duas situações: mortes. Cada dia tem pessoas morrendo. Nós tivemos no sábado o último acidente: 5 carros, 2 carretas e uma pessoa com vítima fatal. E aí nós temos motociclista morre, 24 quilômetros se formam de fila, adolescente fica em estado de choque ao ver mãe morrer, acidente na BR-101, motorista morre em acidente na Ponte de Navegantes, trânsito está interditado, filas de 13 quilômetros se formam BR-101 após 2 acidentes com carretas em Joinville, engavetamento na BR-101 em Santa Catarina deixa mortos e feridos. Pergunto, isso combina com aquilo que o nosso Estado representa?
Não dá mais para admitir. Uma coisa é a gente falar de prejuízo econômico, outra coisa é a gente falar das vidas que se perdem. Vidas não têm preço e nós começamos a aceitar como normal pessoas morrer em trânsito. Não dá mais. Santa Catarina ocupa a primeira posição no ranking nacional de mortes em trânsito proporcional à sua malha rodoviária federal. Nós somos o primeiro, nominalmente falando, nós somos o segundo. O primeiro é Minas Gerais, tem 8.000 quilômetros de rodovia federal. Santa Catarina tem 2.500 quilômetros de rodovia federal. Só que quando a gente fala de acidente e morte per capita, Santa Catarina é o primeiro. Esse é um cenário que é totalmente incompatível com a realidade de Santa Catarina. Aqui a gente traz alguns dados que eu acredito até a deputada Paulinha andou copiando, e eu quero só reprisar mais uma vez para reforçar. Quando a gente fala de óbitos em rodovias federais do Brasil, nós estamos falando de 4 óbitos para cada 100 quilômetros de malha federal. Quando a gente olha para a malha federal de Santa Catarina, nós temos 10 óbitos para cada 100 quilômetros. É algo inconcebível. E quando a gente olha, comparando Santa Catarina, que já é muito ruim, e a gente olha para o trecho norte, nós temos 24 mortes para cada 100 quilômetros no primeiro semestre de 2025. Isso não é informação da FETRANSES, isso é informação da Polícia Rodoviária Federal. E quando a gente compara, mais uma vez, o trecho norte com o Brasil, os números se disparam e ficam mais discrepantes ainda. Quando a gente fala de entre os 10 trechos mais perigosos da malha rodoviária federal brasileira, 3 deles estão em Santa Catarina, na BR-101, trecho norte. Por que isso? E aqui mais uma referência. Quando a gente fala do percentual de ocorrências com relação à malha total, a BR-101 tem no total 3.777 quilômetros, o trecho norte tem 245, ou seja, nós correspondemos a 6% da malha total. Só que quando a gente fala de acidentes, nós temos 25% do total de acidentes da BR-101 no trecho norte de Santa Catarina. Feridos, 23%, e óbitos, 16% de óbitos do total da malha está no trecho norte de Santa Catarina. Mais uma vez, uma informação que é da PRF. Aqui, em termos de custo de acidentes, quanto custam os acidentes na BR-101? Quando a gente fala 59% do custo está no remanescente da malha em 2.406 quilômetros. Nos 246 quilômetros de Santa Catarina, desculpa ali, ou seja, nós correspondemos em Santa Catarina a 41% do total do custo das mortes no trecho da BR-101 Norte. Agora eu vou falar um pouquinho do que isso impacta dentro da nossa atividade de transporte de cargas. Santa Catarina tem a 5ª maior frota de caminhões do Brasil. O prejuízo anuncial que nós carregamos só no trecho norte é de mais de 1,2 bilhão de reais por aumento do consumo de óleo diesel e perda de produtividade, sem considerar o desestímulo que nós temos hoje por parte das transportadoras em transitar, em acessar Santa Catarina por conta da realidade que nós vivenciamos. Fala-se muito na questão ambiental, de ações de eletrificação, de uma série de coisas, tem uma COP30 agora. Mais uma vez, o trecho norte ele tem um impacto, em termos de emissões, mais de 20 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, por conta dessa realidade que nós vivenciamos no trecho norte da BR-101. Só que aqui, pessoal, vamos agora. Quando eu falo de que essa realidade de colapso da BR-101 Norte não é algo do acaso. Ah, mas tinha que ser assim, era para ser assim, deveríamos conviver com isso. Pessoal, eu quero dizer que nós não precisaríamos conviver com essa realidade. Infelizmente, está escrito ali, ó, o grupo paritário chamado GPT, criado em 2014 e composto por órgãos públicos e entidades, realizou um estudo sobre a rodovia. Por fim, reuniu as necessidades de melhorias físicas e operacionais a serem incorporadas ao contrato. Ou seja, foi realizado através do GPT na época um estudo que remeteu o quê?
ele remeteu à identificação de obras que seriam necessárias em termos de melhoria e que essas obras foram apontadas em 2015 para a NTT. Essas mesmas obras, após 10 anos, não foram contempladas, não foram consideradas. Agora, elas estão sendo objeto da discussão da suposta otimização do contrato da NTT com a Arteris. Aí eu pergunto o seguinte: o contrato da concessionária previa que ela deveria adotar todas as providências para garantir fluidez no tráfego e segurança. O que ela fez durante esse período para que isso fosse respeitado? Aqui eu peço desculpa que eu tenho uma informação desatualizada. Ontem, na audiência pública, o representante da NTT fez uma atualização das informações. A concessionária recebeu não 860 notificações até agora, são mais de 900 notificações pela NTT por descumprimento de contrato. As multas aplicadas não são mais 500 milhões, passam de 750 milhões de reais. Daí eu pergunto, as concessões, elas têm a possibilidade de fazer a cada 5 anos a revisão quinquenal. Discutir o que está acontecendo, obras que são necessárias, o impacto que teria em pedágio, o que deveria ser feito. Ao longo de 18 anos, quantas revisões quinquenais aconteceram nesse contrato? Alguém arrisca? Nenhuma. Por que não aconteceu? Porque essa concessionária, infelizmente, ela tem um nível de avaliação que não permite fazer a revisão quinquenal. Ela é ruim no conceito da própria NTT. Agora, o que nos surpreende? Não podia fazer revisão quinquenal, não podia incluir as obras que haviam sido apontadas, tá, mas agora pode fazer através da otimização. Pergunto, uma concessionária que ao longo de 18 anos não performou, vamos acreditar que vai performar agora e vamos estender o contrato por mais 15 anos? Antídio, Volney, vocês que são empresários, faria uma renovação de contrato com alguém que não entrega nível de serviço? Desculpa, para mim é uma vergonha o que nós estamos falando. Aí o que acontece na proposta de otimização? A maioria das obras já foram indicadas há mais de uma década. Aí o que eu já falei, manter uma concessionária com baixo desempenho dentro da concessão. E aí tem um outro detalhe. Esse contrato, otimizado por mais 15 anos, ele vai gerar um desequilíbrio a partir do momento que a Via Mar estiver concluída. Porque nós vamos ter uma migração de fluxo e nós vamos de novo estar com o mesmo problema. E uma outra coisa, durante o período de execução de obra, vocês acreditam, primeiro, quando que vão começar as obras? Segundo, em começando a executar obras às margens ou na rodovia, o fluxo de trânsito vai melhorar ou piorar? O que está ruim vai piorar. E quando concluir as obras, nós vamos resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. Nós temos um estudo que aponta que quando concluir essas obras, nós vamos estar numa situação quase igual à que nós estamos vivenciando hoje. Aqui, então, a questão da otimização, ela vem sendo tratada desde 2023 e até agora, como nós já tínhamos datas que deveriam ter sido cumpridas e até agora não foram cumpridas. E aí, uma outra preocupação, deverá lá no final, em fevereiro de 2026, deveria ocorrer o leilão. Ontem o deputado Marangoni perguntou para o representante da NTT, quantas otimizações de contrato já foram feitas no Brasil? Não lembro a quantidade, mas 4, 5 ou 6. Ele perguntou, e aí a NTT, quantas concessionárias foram substituídas? Ou seja, porque na concorrência, no leilão, na licitação da obra ou do projeto, deveria ter concorrência. Quantas foram vencidas? Nenhuma. Todas elas foram renovadas e otimizadas com as mesmas concessionárias. E aí, deputado Volney, o senhor lembra quando o senhor me comentou que quando discutia o pedágio do Sul, que era um orçamento estabelecido pela NTT, com o aval do TCU, que indicava uma tarifa de 5,13, coisa parecida. 5,13, quanto é que foi o leilão? 1,79. 1,79. Daí eu pergunto, agora nós estamos falando num custo de otimização
A NTT tem falado em torno o governo federal, de 10 bilhões de reais para fazer melhorias. O governo do estado fala de que a Via-Mar, 3 pistas de cada lado, 150 quilômetros, com túnel, com viaduto, com tudo mais, 7 bilhões, 8, 9. Me parece que tem algo que não está muito, as coisas não estão conversando. E se não tiver uma concorrência efetiva nessa avaliação, dentro da otimização, não sei o que tem por trás, mas não me parece algo muito tranquilo, pelo menos a minha visão, respeitando todo o entendimento contrário. E aí tem uma outra situação, a questão do Morro dos Cavalos. Entendo que é um dos outros grandes problemas. Na audiência pública promovida pelo deputado Vampiro, o que nós conseguimos, não sei se alguém aqui participou, mas o que nós vimos nessa audiência pública? Primeiro, de que existe um projeto do DENIT contemplando 2 túneis. A novidade boa, importante, é que já existe um licenciamento ambiental ativo, válido, desses 2 túneis, desse projeto. Ou seja, se houver a validação desse projeto como solução para o problema, nós já temos um licenciamento ambiental, que é o grande desafio hoje para uma obra nesse nível. Então, você já tem o projeto, é só transferir para a concessionária, você já tem o licenciamento ambiental, você tem uma sinalização de custo. O que me chamou a atenção, Volney, na audiência pública, que o representante da NTT falou olha, o orçamento da época era 300 milhões dos 2 túneis. Atualizado monetariamente seria de 500. Mas os custos subiram, tal, poderia chegar eventualmente a 700 milhões. Quando a Viviane Esser entra na reunião depois e fala e começa a melar a situação, ela chegou a falar em 3 bilhões para essa obra. Então, assim, peraí, alguma coisa não está batendo, né? Então, assim, e quando fala das 2 concessionárias da Norte, se houver a otimização do contrato da Artéries, aqui no Norte, ela tem 1 quilhão de obras para fazer. Se ainda ficar dentro do contrato de concessão o Morro dos Cavalos vai ser a 16ª obra a ser executada, porque as prioridades aqui estão numa outra dimensão, por mais relevante que seja. Há uma convergência, tanto da concessionária titular desse trecho, que é a concessionária Norte, quanto da concessionária Sul, ou seja, a Norte quer ceder e a Sul quer receber a obra, está alinhado. Então, assim, tem projeto, tem licenciamento, existe disposição de conversar para ceder, o outro tem disposição de receber. O que está faltando? Vontade política de resolver o problema, deputados. Vontade política, nós precisamos nos movimentar. Queremos resolver o problema? Está fácil de resolver, tem que querer resolver. Então, assim, essa é a visão nossa com relação ao Morro dos Cavalos. Com relação ao trecho norte, respeitando a decisão do encaminhamento do Fórum Parlamentar, do Ministério dos Transportes, do TCU e tudo mais, nós estamos assimilando de que poderá haver uma otimização. Só que nós entendemos de que não é. E, de novo, nós somos um dos mais afetados por essa dura realidade da BR-101 Norte. Nós entendemos que o contrato já deveria ter sido encerrado. O contrato deveria ter sido rescindido por descumprimento. Mas estamos pensando da seguinte forma: vamos aceitar e entender que o contrato encerra em 2033. E faz-se obras críticas, emergenciais, de imediato. O que seria, talvez? A terceira pista, a exemplo que foi feito na região de Palhoça, as marginais nesses trechos mais críticos, entender lá em Joinville o que também tem dentro desse escopo, a ponte sobre o rio Itajaí-Açu. Por quê? Nós temos obras não executadas pela concessionária, então nós temos crédito, nós temos multas a serem compensadas. Quanto de investimento terá que ser feito para essas obras emergenciais? Não acredito que a gente vai ter um impacto tão relevante em termos de pedágio, mas encerra-se o contrato em 2033. Ou seja, hoje nós estamos indo numa toada do tipo assim, não, a solução do problema nosso, do trecho norte, é a otimização do contrato, e as coisas estarão resolvidas.
E aí sim, em 2033, faz uma licitação única, contemplando a Via Mar e o trecho norte da BR-101. O governo do Estado e a União Federal precisam conversar sobre o desafio que nós temos, as consequências. E quando eu falo de consequências, mais uma vez, as consequências têm nome e sobrenome. É a omissão da NTT na gestão de contrato de concessão e na omissão e na conveniência da concessionária em não executar aquilo que deveria ou precisaria para que a gente mantivesse uma regularidade, uma segurança de fluidez no trânsito na BR-101 Norte. Então, é importante a gente entender, se nós temos a realidade que temos hoje, é por omissão da NTT e por omissão da própria concessionária, mas aí eu quero fazer uma meia-culpa. Aí eu me incluo nela. Nós, sociedade civil organizada, nosso parlamento estadual, nosso parlamento federal, nosso governo do estado, nós todos fomos omissos em relação a essa realidade. E nós estamos pagando um preço por isso. Nós estamos pagando um preço por isso. E nós precisamos ter muita responsabilidade e serenidade na condução dessa pauta. Ah, mas vamos lá, não é assim. Nós precisamos reagir, nós precisamos entender e discutir qual é a melhor solução para Santa Catarina. Então, pessoal, desculpe aí a minha indignação. Eu sou um inconformado, eu adoro o nosso estado, entendo o nosso estado um estado extraordinário, só que quando a gente fala de infraestrutura rodoviária, nós estamos devendo. Um outro detalhe, Santa Catarina, como eu falei, tem a menor malha pavimentada do Brasil, 7.000 quilômetros. Santa Catarina é o estado que tem o maior número de pontos de risco de descolamento de encosta do Brasil. E quando a gente fala de topografia, a nossa topografia não ajuda em nada. Então, assim, nós precisamos de planejamento. E uma outra coisa, planejamento. A empresa que o Estado contratou para desenvolver o PELT, a Infra S.A., é comandada hoje por um senhor chamado Jorge Bastos, que é o presidente da Infra S.A. Curiosamente, esse mesmo cidadão era o diretor-geral da NTT quando Santa Catarina fez o encaminhamento dos pleitos das obras necessárias para a BR-101. Só uma observação, com uma curiosidade. Então, pessoal, mais uma vez, presidente, obrigado pela oportunidade. FETRANSESC está sempre à disposição. Desculpa aí se eu me excedi de alguma forma, mas nós precisamos entender que morrer pessoas no trânsito não é algo normal. Nós precisamos reagir. E eu entendo que a LESC tem uma grande oportunidade e tem uma grande responsabilidade em relação a essa pauta. Muito obrigado. Muito bem, senhor presidente Dagnor Roberto Schneider. Eu deixo aqui agora aberto, após a sua apresentação e as suas colocações, aos nobres colegas deputados que queiram fazer alguma pergunta. Deputado Maurício Peixe falará da tribuna e Dagnor usa o espaço aqui na mesa, então. Bem-vindo. Presidente, eu fui o proponente esse requerimento para que o Dagnor, presidente da FETRANSESC, pudesse fazer aqui essa exposição, porque eu já escutei, eu já sabia desses números, e, Dagnor, a sua indignação é a nossa indignação. Infelizmente, nós estamos sendo esquecidos e sofrendo com essa péssimo serviço que a Artéries realiza aqui no nosso estado, uma concessão federal. O descaso que está passando, que nós estamos passando. Ontem eu vi aqui o prefeito Leonel Pavan falando com muito orgulho de ter recebido recurso federal para um projeto do parque aqui na Camboriú, enaltecendo o governo federal e agradecendo. Eu também gostaria de agradecer o governo federal por ele colocar aqui em Santa Catarina os recursos que é de Santa Catarina, dos impostos de Santa Catarina, para resolver o problema da BR-101. Quando o senhor fala
presidente, da situação toda que Santa Catarina sofre, é o Brasil que sofre também. Porque nós somos produtores e grandes pagadores de impostos. Nós fizemos o levantamento, Santa Catarina arrecadou em 2023 perto de 120 bilhões de reais de impostos mandados para o governo federal. Nós recebemos de volta 17 bilhões, um pouquinho mais de 10%. O Paraná recebeu 26% de volta. Paraná, depois de Santa Catarina. Nós não recebemos de volta aquilo que nós mandamos. Nós estamos sendo esquecidos. Quando o Arteres tem mais de 900 notificações e multas de mais de 700 milhões de reais que não pagam e não respondem à notificação e continua agindo da mesma forma e ainda querendo ganhar 15 anos a mais de prestação aqui de serviço, de concessão, para fazer algumas melhorias somente na rodovia, que não vai resolver. Falo isso por Joinville, eles querem fazer na Marginais somente 5 quilômetros e aumentar um valor na tarifa. Nós não podemos aceitar. Santa Catarina está esquecido. Santa Catarina é uma moça bonita, que tem uma cicatriz no rosto feia, e essa cicatriz é BR-101. É o descaso que tem conosco. É vidas sendo ceifadas todos os dias, Dagnor. Quando você colocou as manchetes ali, que eu vi o filho chorando a morte da própria mãe num acidente do carro. E não é só esses dias atrás, meu sobrinho, de 21 anos, morreu aqui em Itapema, num acidente, o Antídio conhece, filho do André Meirinho, meu sobrinho. 21 anos pelo descaso que está tendo com a BR-101 e com aqueles que fazem a fiscalização que não fazem. Quando você diz, eu não sei o que está por trás disso aí, nós sabemos o que está por trás disso. Por que não é pago as multas? Por que não é feita a fiscalização? Por que é dado tanta facilidade para a Arteres, para essa concessionária? E por que nós somos esquecidos? Ontem, o prefeito Leonel Pavão aqui, eu consegui recurso com o governo federal porque sou amigo. Ele disse que ele é meu amigo. Então, nós, povo todo de Santa Catarina e que vem para cá sofre porque não é amigo do presidente, porque tem que ser amigo para colocar dinheiro aqui. Nós não podemos pensar em política pequena. A política é para todos. A política é para cada cidadão. Não é somente para amigos. Então, nós temos que exigir com aquilo que Santa Catarina contribui com o governo federal, ele dê retorno. A BR-280, Antídio, deputado Antídio, ela passa 50 mil veículos por dia. Um dos maiores portos do Brasil está lá, São Francisco do Sul. Ali, aquela região arrecada 16 bilhões de reais de impostos por ano. E não dá para colocar ali 600 milhões agora para resolver o problema da passagem, porque para tudo colapsou, caminhões e caminhões parados para poder ir para São Francisco do Sul, além daquele povo trabalhador. Por isso, Dagnor, eu pedi e que esse teu depoimento aqui, essa tua apresentação, possa ressoar em todo o estado de Santa Catarina, mas principalmente para as nossas autoridades e em Brasília, que crie vergonha na cara e olhe por Santa Catarina como um estado produtor, um estado que contribui, um estado trabalhador, que só tem 2,3% de famílias recebendo a contribuição do governo no Bolsa Família. Nós precisamos agir. A eleição do ano que vem está aí. E não quero saber se é esse partido ou aquele, mas que gente que lute e que traga a resposta para Santa Catarina que nós precisamos, porque não dá mais para perder vidas como nós estamos perdendo, aí vidas inocentes por causa desse colapso que está dentro da BR-101 e principalmente também na nossa BR-280. Obrigado, presidente Volney, e obrigado, Dagnor, pela luta sua, e que a sua luta não seja somente unitária, única, voz única, mas que ela seja de todos nós para ressoar lá em Brasília. Muito obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, meus colegas deputados. Bom dia, Dagnor.
A FETRANSESC faz um papel muito importante no setor, não só do transporte, como das rodovias de Santa Catarina, no acompanhamento e também na cobrança. E eu estive no mandato passado na Assembleia Legislativa, e é curioso porque os deputados faziam duras cobranças ao governo do Estado pela falta de obras em rodovias. O senhor acompanhou isso porque o senhor estava constantemente lá conosco. E o então governador Moisés, ele teve, Antídio, uma atitude de gestor, porque ele fez todos os projetos de rodovias estaduais que estão sendo executadas hoje pelo atual governo Jorginho Melo. São projetos e recursos que estavam na conta para todas as obras que hoje vêm sendo executadas. E aí tem uma falha que talvez nós não estamos cobrando, mas eu não sei qual obra está acontecendo hoje de projeto do atual governo. Porque a gente sabe que toda obra para acontecer, ela precisa primeiro ter projeto, ter orçamento, ter licitação. Então, hoje nós estamos vendo rodovias estaduais sendo executadas por projeto e recurso do governo passado que deixou organizado e que agora vem sendo executado. Mas aí nós estamos tendo, me parece agora, um apagão de projetos de novo para lançar novas obras de rodovias estaduais. E aí quando a gente vem para as rodovias federais, as últimas grandes obras terminaram lá em 2015 e 2016. Depois nós ficamos de 18 a 22 sem R$1 de investimento nas rodovias federais em Santa Catarina. E aí tem uma grande falha de todas as lideranças políticas, porque ninguém cobrou. O presidente da República vinha para cá, não trazia R$1, não lançava nenhuma obra, simplesmente as rodovias federais pararam de 2019 a 2022. E agora, para retomar, eu entendo que não é tão fácil. Mesmo tendo o governo atual, o governo Lula, investindo R$1 bilhão por ano na média nas rodovias federais, mas o assunto da BR-101, ele realmente não é tão simples e tão fácil de resolver. Por mais que o governo federal está investindo na 282, na 163, na 470, na 280, a BR-101 demanda de muito estudo, que já deveria ter sido feito, e de muito planejamento de obra. Por quê? Talvez uma solução seria o que a Ásia está fazendo, o Japão, a China, que eles fazem 3 andares de rodovias, né? O primeiro andar, rodovia local, o segundo, rodovia estadual, e o terceiro, rodovia federal. Isso tem um custo elevadíssimo. Por outro lado, existe espaço hoje para largar a BR-101? Hoje as cidades chegaram a estrangular a BR-101, né? Prova é aqui onde nós estamos, em Balneário Camboriú. Tem como fazer mais uma pista a cada lado? Não tem? Já tem as 2 pistas, já tem as paralelas e a cidade já começa ali. Aí o governador lança um projeto de uma nova rodovia. E está certo, governador. Tem que reconhecer que está certo, governador. Está começando a fazer um estudo, está começando a fazer um projeto. Isso é necessário. Se a gente não começa a pensar, não começa a planejar, né, Garcia, as ações que a gente vai fazer, e o governo vai estudando para lançar novas obras, a gente vai ficar reclamando, se queixando, mas também não tem solução para o problema. Então, uma das soluções realmente tem que reconhecer, o governo do Estado está apresentando, que é o estudo de uma nova rodovia. Sai da noite para o dia isso? Nós sabemos que não. Primeiro até o projeto está pronto. Depois até você começar a fazer todas as indenizações. E depois você fazer as adaptações, porque nesse tempo toda a cidade vai vindo e vai tomando conta desses trechos. Uma prova disso é o contorno lá da Grande Florianópolis, que teve que ser mudado 2 ou 3 vezes, porque onde estava projetado já saiu o condomínio. Puxa um pouquinho para o lado, saiu o condomínio. Então, realmente nós estamos tratando de um tema que é delicado para Santa Catarina. Nós estamos estrangulados, principalmente na BR-101. Está certo a FETRANSESC, parabéns por vocês trazer os dados e cobrar, e tem que fazer isso. E tem que envolver mais a camada política também, porque nós temos que fazer o governo do Estado andar, nós temos que fazer o governo federal investir, mas tem que pensar em qual seria a ideal solução para a BR-101. Esse tema vocês têm que puxar, porque ele é extremamente necessário para que a gente não colapse essa ligação de sul e norte que se tem através de Santa Catarina pela BR-101. Obrigado, presidente. Muito bem. Obrigado, deputado Fabiano. Concedo a palavra nesse momento à deputada Paulinha.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu quero dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui, Dagnor, e deixar o meu gesto também de gratidão ao deputado Maurício Peixer e à Comissão de Transporte que te recebe e que toma para si, com muita responsabilidade, esse tema que, de fato, é a maior emergência da nossa região, uma das maiores do estado, se não, mas aqui de modo específico. A Alesc Itinerante tem um propósito: aproximar o parlamento catarinense da população e dos temas que convergem nos interesses da sociedade. E ontem, na condição de coordenadora da bancada regional, pós nossa audiência de segunda-feira, nós fizemos aqui uma manifestação muito dura, muito firme, que foi acompanhada unanimamente por reiteradas manifestações de apoio deste parlamento, Dagnor. Eu tenho dito que nós temos uma bala de prata. O ano eleitoral é o ano em que a política fica mais sensível para os interesses da população. Isso é fato. E no que concerne a rodovia BR-101, nós sabemos exatamente o que é possível ser feito. Nós temos 7 anos agora apenas do contrato de concessão, com todo respeito a uma instituição que é a Arteres, que lamentavelmente não tem condições de seguir. Aqui não é uma disputa ideológica com o PT ou com o PL, ou seja lá o que for, não é isto. Nós precisamos agir imediatamente, porque a proposta de otimização que foi feita em 2023, deputado Antídio, até hoje não andou. Ainda está lá em negociação e avaliação do TCU. Por fim, eu já não acho se é melhor mesmo ela não ter caminhado. A população catarinense está de saco cheio. Você marca uma audiência pública, as pessoas viram e dizem: pô, Paulinha, de novo, reunião de novo. Eu conheço milimetricamente este tema desde 2013, quando assumi a Prefeitura de Bombinhas. Eu não consigo contar no calendário quantas agendas nós tivemos em Brasília com a NTT, com o Ministério dos Transportes, com diversos ministros, com diversos gestores, que seja dito. E nada andou. O que choca, ontem, Dagnor, eu tomei um único slide apenas da tua apresentação e coloquei aqui nesse telão, um único, o que trata dos números abusivos que nós temos hoje de acidentes e mortes, mais de 1000% do que qualquer outra rodovia federal do Brasil, pessoal. Isso é um escândalo, isso é um assinte. E fizemos aqui também um debate. Nós somos um país esplêndido, o nosso Brasil é uno. E digo novamente, não cabe em meu coração quaisquer resquícios de preconceito ou separatistas, não cabe isso. O povo do Norte, Nordeste, do Sudeste, do Sul, enfim, do Centro-Oeste, de todas as regiões do Brasil merece igualmente ser respeitado. Mas quando se compara com o Sul, a nossa região, quando nós entregamos 140 bi, recebemos 12% de recursos federais, Paraná e Santa Catarina entregam cerca de 120 e recebem 27,5% de recursos, algo está errado, algo está errado demais. Não há nada de complexo, não há necessidade de fazer novos estudos em relação à BR-101. Todos os projetos estão prontos, todos. Nós não precisamos mais de estudos, nós precisamos de medidas simples, rápidas. Dentro do exercício do contrato da Arteres, a Arteres se queixa que precisa fazer recomposição, reequilíbrio financeiro, beleza? Então vamos botar a conta na mesa, vamos discutir. O pedágio que nós pagamos, sim, e não é que eu esteja a favor de tributos, eu só não aguento mais ver gente morrendo. Eu tenho medo, eu sou obrigada a seguir nessa BR todos os dias. Eu e muitos catarinenses. Eu ainda tenho o privilégio de ter um motorista que me acompanha. Mas essa não é a realidade de 100% da nossa gente. Isto vai além do zumbi e 300 que nós perdemos. É muito pior do que nós perdermos economicamente como estamos perdendo. Há uma conta intangível no nosso mercado imobiliário. O litoral de Santa Catarina está afogado por conta disso. Os investimentos aqui estão sotejados de problemas por conta da BR. Mas o pior
são as mortes, são as pessoas que estão, lamentavelmente, ficando pelo meio do caminho, pela nossa inoperância, pela nossa intercessão. Há uma proposta de encaminhamento, é a gente, minimamente, cuidar das marginais, organizar as marginais, porque isto não é uma obra cara, reunir esforços junto com a Artérias para que ela faça dentro da vigência do seu contrato, e o governo federal, sim, preparar um novo edital, uma nova concessão, uma licitação decente, digna, que se possa cobrar e que a NTT faça seu trabalho. A NTT que está em débito conosco, eu não pontuo o governo federal na sua totalidade, porque não é coerente e não é correto. A NTT, o órgão que cabe fiscalizar este contrato, tem mais de 1000 motivos, ou mais, para ser direta, pontual e certeira, mais de 800 motivos para romper o contrato com essa empresa. E nem isso nós estamos exigindo, apenas que daqui para diante, nos 7 anos vindouros, se faça uma licitação digna, sim, mas que se ponha em prática minimamente a ligação entre as marginais, que isso é possível. E eu termino fazendo um gesto de gratidão a todos os senhores que assumiram e encamparam essa luta. Deputado Maurício Peixa, parabéns pela iniciativa. Deputado Volney, deputado Antídio, que tem sido um guerreiro, o deputado Fabiano da Luz, que esteve aqui conosco também. Só existe um meio de fazer dar certo dessa vez e a gente não mais decepcionar o povo catarinense. Se a LESC, o parlamento, os 40 homens e mulheres que estão aqui tomarem essa também como uma das prioridades das suas vidas, e a gente fazer um diálogo respeitoso, justo, mas firme com o governo federal, para que ele cumpra a sua parte. É isso que nos cabe fazer agora. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Paulinha, pelas suas colocações. Quero aqui, nesse momento, indo para a parte final dos trabalhos da nossa comissão no dia de hoje, agradecendo aqui a presença do Dagnor Roberto Schneider, presidente da FETRANSESC, no nosso estado de Santa Catarina, e fazer um breve comentário aqui, deputado Antídio também, quando ouvindo aqui os nobres colegas, também a nobre colega deputada Paulinha, dos encaminhamentos feitos das nossas rodovias, sendo elas estaduais e federais. Muito bem, quando se fala em rodovia estadual, eu tenho aqui que parabenizar o governador Jorginho Melo. Falou aqui o deputado Fabiano da Luz que nem um projeto novo, mas não importa quem fez o projeto. Alguém tem que fazer o projeto. E se alguém fez o projeto, entupiu as gavetas de projeto, mas não conseguiu executar, porque tão logo o mandato terminou, um novo governo chegou. E esse novo governo se chama Jorginho Melo, o qual teve a sensibilidade de ouvir as lideranças, ouvir nós deputados, ouvir a Federação do Transporte, para entender a necessidade e sim decidir em fazer investimentos. E os investimentos não são poucos, tem muito que se fazer, mas muito já melhorou. E o trabalho não pode parar. Se vem aí uma nova eleição, vem outro governo, que pode ser o mesmo, mas é outro governo, os investimentos têm que continuar. Então, eu acredito muito no nosso governador, o qual está fazendo um trabalho excelente na questão e autorizando os investimentos no programa Estrada Boa, também no Estrada Boa Rural. Bem se falou na Comissão da Agricultura, nós precisamos de estrada, precisamos de internet, precisamos de tecnologia instalada para se buscar o desenvolvimento. Precisamos de energia boa em todos os cantos. Só assim o nosso estado vai continuar crescendo, ser pujante e continuando sendo referência do nosso país. Bem se falou aqui, somos a área territorial, mas uma das melhores economias do nosso país, o qual não tem o reconhecimento, então, também pelo governo federal. Isso é lamentável. E quando aqui se fala em rodovia 101, muitos dizem para nós, deputados estaduais, Antídio, que rodovia federal, isso é assunto de governo federal, de deputado federal, e não compete a nós discutir isso, pois nós somos catarinenses e a rodovia federal que corta o nosso estado catarinense, está estabelecido no nosso estado catarinense, ela é problema nosso sim, porque aqui é o nosso chão, aqui é a nossa terra, é aqui que vivemos, é aqui que o catarinense vive, é aqui que ele produz, é aqui que precisa de investimento, e nós temos que defender isso. Se quando outros não olham, nós temos que olhar e cobrar daqueles que devem de cobrar. Então esse é a nossa missão, esse é o nosso trabalho.
O que eu só fico muito chateado aqui é da forma dos investimentos. E aí, não diretamente ao governo federal, mas à ANTT, que é ligada ao governo federal, que permite alguém ter um contrato com ela mesma, com o governo, de compromisso de uma concessão de uma rodovia, e não cumpre com as suas obrigações. A Arteris, para lembrar aqui, no ano de 2012, já teria que ter entregue o contorno da Grande Florianópolis, que era o pior problema naquele momento. Era o pior problema naquele momento. Primeiro, nós queríamos a duplicação da rodovia, e isso nos satisfazia naquele momento, porque nós vivíamos num trilho, num corredor de morte, e aí, quando se duplicou a rodovia, logo se percebeu que Florianópolis, pelo grande fluxo de veículos, nós ali tínhamos um gargalo, e foi requerido, naquele momento, então, com prioridade, né, as melhorias das marginais em todo o trecho, do setor norte primeiro, porque não tinha o sul ainda, mas que fizesse o contorno da Grande Florianópolis. 12 anos depois, eles foram entregar o contorno da Grande Florianópolis, o qual, se tivesse entregado no prazo certo, nós já, 12 anos antes, já estávamos discutindo com maior frequência os outros problemas que virou o gargalo, aonde não era, em Itajaí, em Balneário Camboriú, Joinville e assim por diante. Não se tem noção do prejuízo que isso causa. Nós, o estado inteiro, o país inteiro é prejudicado, porque não é só quem está morando naquele trecho da rodovia norte, é quem quer passar por ela para levar e buscar desenvolvimento. Não passa, nós do sul não conseguimos passar. E ali sim, aí cria um grande imbróglio, porque com mais o trânsito local, aí ninguém mais anda, e aí vem de verdade, né, as questões dos acidentes, né, uma ceifa em cima da rodovia, tirando vidas, assim como falou o nosso colega Maurício Peixe aqui, né, desculpa, Maurício Peixe, o qual se desabafa quando perde o seu familiar ali, assim como tantos já perderam seus familiares em cima das nossas rodovias. Porque vida, bem se falou aqui, vida não tem preço, vida tem valor. Mas qual o valor que tem quando alguém não respeita? E isso para mim é um desrespeito, quando a Arteris não tem compromisso, e aqui está explicitamente claro que não tem compromisso, que é uma empresa que leva 900 multas e não exerce o seu trabalho, a sua função como responsável de executar. Isso para mim é aquilo que já escutei alguém falar. Essas vítimas, elas têm um nome que se chama Arteris, ou ANTT, e o sobrenome então Arteris, pela falta de compromisso. Então que eles carreguem isso nas costas, porque isso é desumano, o que nós estamos vivenciando no nosso estado de Santa Catarina. Então dizer que é lamentável quando também a gente escuta se falar no Morro dos Cavalos, que é um dos gargalos que temos, né? No Morro dos Cavalos, para resolver o problema, tem que fazer 2 túneis. E que se fala, em reunião que eu estive em Brasília, de 200 milhões de custo. E que não se faz de um dia para o outro, já é bastante dinheiro. Mas daí outro fala em 500 milhões, que não é muito pouco dinheiro, gente. E aí outro fala em 700 milhões, e aí alguém chega a falar de 700 para 3 bi. Desculpa, Antônio, mas não tem noção e não sabe o que é dinheiro. Eles não sabem. Então o lamentável é que essas pessoas que acabam fazendo a gestão dos impostos de um povo que tanto trabalha, o qual muitos deles nunca produziram nada, não sabe quanto custa produzir e não sabe o que é uma margem de lucro, então não sabe a dificuldade de se manter negócios no nosso país. E aí quando se fala em uma obra, fala em 200, olha só, de 200 para 300, de 300 para 500, de 500 para 700 e de 700 para 3 bi. Como se fosse R$7, R$3, comprar um picolé de uma marca melhor, 7, 3, 15 reais. Não, nós estamos falando aqui de obra que tem cálculo, que tem engenharia, que não tem como você dizer que é 500, é 700 ou é 3 bi. Isso é lamentável. E aí vou dizer mais, o Morro dos Cavalos, para finalizar aqui, se tem responsabilidade, tem pessoas com comprometimento com o nosso país, com a rodovia 101, mas principalmente com os catarinenses e o sul do nosso país,
vai ali e instala de forma emergencial uma terceira pista, porque tem espaço, porque caminhei a pé do lado dessa rodovia no Morro dos Cavalos, 3 quilômetros, tem espaço para se colocar mais uma pista sem fazer grandes intervenções ambientais. E vou dizer mais, para ter uma rodovia igual, Morro dos Cavalos, com todo o trecho sul, igual, com 2 pistas, com acostamento somente, mas ali sim com 3 pistas, com 15 milhões, vai ali e faz uma obra emergencial, porque não tem muita coisa a fazer, a não ser fazer uma terraplanagem básica, colocar ali base e subbase, colocar asfalto, que a gente sabe quanto custa o metro cúbico de um asfalto. Enfim, isso é um desabafo também, mas é lamentável você falar que não tem jeito de fazer túnel, que é 3 bilhões, quando com 15, 20 milhões você resolve o problema, é dinheiro de esmola para um governo federal. Podemos falar em 50, então, que ainda é esmola para o governo federal? Mas nesse momento está morrendo gente na nossa rodovia 101 por falta de infraestrutura, por falta de comprometimento, o qual as filas no Morro do Cavalo se pifa um Fusca ali dentro, que já não é mais para estar andando na rodovia, mas pifa um caminhão então. Não tem um acostamento. Por ficar uma pista só, vira fila de 15, 20 quilômetros do lado sul, da mesma forma do lado norte, e aí vem os engavetamentos, vem as batidas, vem os acidentes, vem o momento frágil que acontece dentro da nossa família quando perdemos um ente querido. E isso é lamentável. Então, e quando isso acontece já de manhã, na primeira hora do dia, Antídio, de pifar um carro dentro do Morro dos Cavalos, o resto do dia todinho é fila. O resto do dia todinho. Só vai dar fluxo na noite seguinte. Então, isso acontece praticamente todos os dias, todas as semanas. E quando que de forma emergencial poderia ser feito, né, um trabalho com pouco dinheiro, mas com responsabilidade com o povo, com o brasileiro, com o catarinense, com aqueles que trabalham e tem que exercer sua função por cima de uma rodovia. Então fica aqui o meu desabafo, agradecer Dagnor pela sua presença, agradecer aqui o deputado Maurício Peixe pela convocação aqui, pelo requerimento, pedindo que o Dagnor viesse aqui trazer esclarecimentos e também a avaliação da FETRANSEX através dos seus estudos, para trazer para nós também como sugestão, né, alternativas que possam melhorar o fluxo do nosso trânsito catarinense. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Sendo assim, eu finalizo os trabalhos do dia de hoje na Comissão de Transportes e desejo uma boa tarde a todos e que tenhamos um bom dia.